Eu ouvi a história de que, na verdade, o filho do Barroso tentou embarcar para os Estados Unidos de Londres e não conseguiu. Não é que não houve constrangimento. Houve constrangimento, sim. Tentou voltar para os Estados Unidos e... Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas. Vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Mas para continuar essa lista das pessoas cujas vidas mudaram, e muito, depois das sanções, a gente tem também ninguém menos do que Luiz Roberto Barroso, que disse... tá agora arrependido. Arrependimento é uma coisa bonita. Bota um vídeo aí para eu reagir, Brunão. O que foi dizer vencemos o bolsonarismo, né? A frase foi... Nós derrotamos a frase... O senhor lembra bem? Não, eu lembro bem, porque como é a única coisa que eu vi há 12 anos e 3 meses, é a única coisa que eu verdadeiramente me arrependo. E aí, há muitas razões para isso. A primeira é que quando eu falei, primeiro eu preciso contextualizar. Foi num congresso da Uni, em que eu aceitei debater regulação de redes sociais, mas quando eu ia começar a falar, o palco foi... O que caceta tá fazendo num congresso da Uni, né? A Uni, que é uma organização estudantil política da esquerda, mas continuemos. 30, 40 pessoas de oposição à gestão da Uni, e que atendia pelo sugestivo nome de Fagulha Revolucionária Trotskista. E quando eu comecei a falar, eles começaram a... Que gente bacana. Bater, soprar corneta, bater bumbo e a gritar para me impedir de falar. Eu aguardei um pouco, não pararam, aí eu comecei a gritar para ver se as pessoas que estavam querendo, tinham pessoas, e quem estava me impedindo de falar eram 30, 40 pessoas. Mas aí chegou uma hora que eu desisti, porque era impossível fazer a minha voz prevalecer sobre a gritaria. E foi quando eu falei, para vocês estarem aqui fazendo esse papel, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos a censura, nós derrotamos o bolsonarismo. Esta frase foi infeliz, por algumas razões. A primeira é que deu a impressão que o nós era o Supremo, nós era a sociedade brasileira. Isso foi logo depois das eleições, e o presidente não tinha sido eleito. Segundo, porque até o meu modo de ser, eu nunca faço um argumento personalizado, fulanizado. O que nós derrotamos mesmo foi o extremismo, foi uma forma intolerante e agressiva, grosseira de se fazer política. Quando você fulaniza, você faz uma generalização ruim. Eu me referia só aos extremistas. Milhões de pessoas votaram no ex-presidente. De modo que foi uma falta de respeito com as pessoas que votaram legitimamente no presidente dizer aquilo. Eu liguei para a minha assessora de comunicação social, que é a Mariana, e falei, Mariana, deu ruim aqui. Na circunstância aqui cercado, palco cercado, coisa bem agressiva, produzi uma frase ruim. Só que tava tanto barulho que eu acho que ninguém ouviu. Não, mas o que aconteceu? Ninguém ouviu. Só que um site de notícias conseguiu, por um processo tecnológico qualquer, separar a minha voz do barulho externo. E então, o que ele fez? Tirou o barulho externo, então parecia eu gritando. Nós derrotamos. Porque, evidentemente, sem barulho externo, parece que eu estava fazendo um comício, eu estava só tentando ser ouvido. Foi muito ruim. Entendi. Quer dizer, então, Barroso, que quando você disse que derrotou o bolsonarismo, acabou dando a impressão de que você estava falando que havia derrotado o bolsonarismo. Entendi. Quando a gente fala as coisas, dá a impressão de que a gente está falando as coisas que a gente fala. Você vê como é que é um negócio curioso? Essa coisa de comunicação, né? Uma coisa curiosa, você falou que derrotou o bolsonarismo, aí as pessoas entenderam que vocês tinham derrotado o bolsonarismo logo depois das eleições. Eu imagino que perdeu o Mané também, não a Mola, também tenha sido ali num momento, né? A pressão, eu fico bonito, eu acho bonito esse arrependimento, apesar de parecer um pouco cara de pau, né? Eu fico só preocupado porque tem essa história de que você estaria discutindo deixar o Supremo Tribunal Federal. Vejam esse trecho da entrevista para a Globo News. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. As suas pretensões profissionais, ministro, que esperar? Tem muito político aí interessado aí, vaga no Supremo, não dá para perguntar, deixar de perguntar, né? Não, Vitor, eu já disse isso e vou dizer com toda franqueza. Quando minha mulher era viva ainda, eu já estava doente, eu tinha um ajuste com ela de sair depois da minha presidência e aproveitar ainda um restante de vida que ela pudesse ter pra gente passear e, enfim, eu ter mais atenção para ela, que a vida no Supremo absorve demais. Essa motivação eu já não tenho.
nesse momento, eu vou ser muito sincero para você, eu vou fazer um retiro espiritual no final de outubro, eu não consegui sair antes. De quanto tempo, ministro? Uma semana. Uma semana? Uma semana. E aí, eu vou decidir. Eu sou feliz do Supremo, tenho uma relação bacana com os meus colegas, gosto do meu trabalho. Às vezes tenho a sensação de já ter cumprido um ciclo. Eu gosto de vida acadêmica, como você sabe, tinha alguns convites nos Estados Unidos, tem convites de outras partes do mundo. Não tenho vontade de viver fora do Brasil, mas eventualmente ir aqui e ali. Eu realmente não... O dos Estados Unidos... Em Paris? Embaixador em Paris não é uma das minhas cogitações. Até liguei para o embaixador Ricardo Neiva, que é meu amigo, para dizer que eu não quero o lugar dele, nem de nenhum embaixador. Se for para ficar no setor público, eu ficaria no Supremo. O Supremo tem muitas coisas boas, inclusive a visibilidade na participação no debate público. Mas me limita de influência, né? Limita o que eu posso dizer, limita como eu posso me comportar. É mesmo? Quem vê não percebe não, Barroso. Quem, assim, olhando daqui de onde a gente não vê essas limitações, não. Isso é você limitado? Esse é você limitando a forma de fala e comportamento? E tem um lado negativo, o Valdo e Vitor e Márcio, é a exposição das pessoas de quem você gosta. Então, minha mulher sofria imensamente, porque as pessoas atacavam no Instagram dela, meus filhos, todo mundo acompanhou, nenhum passou nenhum constrangimento, felizmente, mas assim, um nível de maldade na rede social, de uma maneira geral, os ataques, ter que andar na rua cheio de segurança, essa é a parte, é o contraponto a uma participação com visibilidade no debate público. Essa história de ataque, xingar filho das pessoas tem que acabar, viu, pessoal? Então, eu já falei isso. Uma coisa é o filho dele perder um privilégio de vir aos Estados Unidos pelas ações do pai. Uma outra coisa, até análoga, é, por exemplo, Viviane ou os próprios filhos do Alexandre, que também podem ser sancionados, ou pessoas que tenham relações comerciais com o pai e acabem ajudando financeiramente e sofram sanções, como foi o caso da Viviane. Outra coisa é o sujeito tá andando na rua e você sair xingando ele. Isso é uma coisa horrorosa. Você veja, os petistas podem me odiar e espero que não façam o que fizeram com o Charlie Kirk. Mas ainda assim, se me odiarem, me xingarem, etc, eu confesso que eu ainda não passei por isso, mas imagino que poderia passar se fosse o Brasil. O que as minhas filhas têm a ver com isso? Absolutamente nada. Minhas filhas, inclusive, Deus me livre e guarde, bate na madeira aqui 3 vezes, elas poderiam ser até esquerdistas no futuro. Então não faz negócio de atacar. Eu ouvi uma história, e eu não sei se é verdade, e aqui no Paulo Figueiredo Show, o que é fato, o que é rumor é rumor. Eu ouvi a história de que, na verdade, o filho do Barroso tentou embarcar para os Estados Unidos de Londres e não conseguiu. Eu ouvi essa história. Não é que não houve constrangimento. Houve constrangimento, sim. Tentou voltar para os Estados Unidos e deu de Londres e deu com as portas na cara. Isso é a história que eu ouvi. Né? Se é verdade ou não, eu não sei. Mas você vê como são as coisas. Quem vê o Barroso falando assim, manso, né? Vai para um retiro espiritual. Espero que não seja com João de Deus, acho que não é. Mas indo para um retiro espiritual, dizendo que está pensando em deixar o Supremo e tal, nem parece aquele cara, né? Do perder o mané, do eleição não se ganha, se toma, como a gente mostrou, derrotamos o bolsonarismo. O tom do Barroso baixou, né? O Barroso agora está meio borroso, talvez, né? Um pouco mais moderado. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.apoia.se
www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.